Olá, boa tarde, boa noite ou bom dia a todos. Estamos aqui para mais um Trocando Ideias e nessa oportunidade eu trago a professora Janete Deste, professora que é formada pela PUC, que tem também mestrado pela PUC, foi professora da PUC, né, Janete, em tempos outros, participa conosco ainda em relação aos cursos de pós-graduação e as nossas estruturas. A Janete é juíza aposentada e é a mentora, criadora de um dos cursos mais importantes na atualidade para quem está aí buscando a carreira da magistratura e do Ministério Público, que é o JurisJade, um curso extremamente reconhecido no Brasil. É membro da Academia Sul-Rio-Grandense de Direito do Trabalho e também, na atualidade, advogando, né, Janete, uma importante inclusão aí nesse teu currículo, que já é enorme. Te agradeço deveras a participação aqui e o tema da Janete é um tema que nos é muito caro, pessoal, especialmente no tocante às nossas aulas aí de processo, como nós viemos colocando e construindo no curso do tempo, que é a fundamentação das peças processuais. Né? Então, Janete, mais uma vez, obrigada pela tua participação e já te passo de plano a palavra. Bem, muito obrigada, Marta. É uma alegria poder participar desse projeto, muito interessante, e aproveitando esse momento de enclausulamento aí, que a gente acho que nunca se comunicou tanto como estamos nos comunicando a partir dessa pandemia. Parece incrível, né? E a gente está sabendo aproveitar o momento, e eu acho que esse teu evento é mais uma dessas oportunidades. Então, eu agradeço as palavras elogiosas à minha pessoa, e eu queria te dizer assim, que a advocacia eu já tinha desistido dela para ficar só na docência, porque a preparação para o concurso me exigiu muito sempre. Eu sempre fiz uma dedicação muito grande. Só que com o concurso nacional, o último que teve para a magistratura do trabalho, e diminuiu muito o concurso, acho que só em 2021 ou 2022 teremos novos concursos, eu fiquei um pouco ociosa nessa atividade, porque, infelizmente, aqui vai um recado para os alunos, eles estudam só quando tem concurso aberto. E eu acho que é diferente. Eu acho que é diferente. A gente tem que estudar sempre, independentemente de ter concurso por fazer, porque o conhecimento ele vai se acumulando. Então, quer seja na advocacia, quer seja para seguir uma carreira de docência, quer seja para fazer concurso, o que o aluno precisa é estudar permanentemente, ele não pode largar. É todos os dias, nem que seja um pouquinho, mas é um trabalho de continuidade. Mas como, infelizmente, muitos não conseguem alcançar isso, e a gente até compreende, porque existe um imediatismo de buscar outras soluções quando não tem concurso, eu terminei ficando um pouco ociosa e aí resolvi me direcionar para a advocacia. E aí eu estou advogando um pouco na área trabalhista e até na área civil, o que eu estou gostando muito porque areja um pouco o nosso conhecimento de processo do trabalho. A gente precisa muito do CPC e agora, advogando na área civil, eu estou aprendendo bastante, então acho que eu vou ficar melhor no processo de trabalho com esses conhecimentos a mais que todos os dias eu venho adquirindo. Com relação à fundamentação das peças processuais, e eu escolhi esse tema porque eu consigo olhar essa questão dos dois lados. Né? Quando eu era magistrada, estava na atuação, como eu gostaria de receber uma petição inicial, como eu gostaria de receber uma contestação, como eu gostaria de receber uma manifestação qualquer. E muitas vezes, eu vou confessar para vocês, que o despacho que o juiz exara numa petição é para que o advogado explique o que ele pretende com aquela peça. Por quê? Porque, infelizmente, a comunicação do advogado muitas vezes não é eficaz. E isso é mais uma das causas, obviamente que tem várias outras, mas é uma causa, às vezes, de retardamento da entrega da prestação jurisdicional. Porque se uma petição não pode ser logo despachada pelo juiz, que ele precisa intimar para que a parte explique o que pretende, isso é um desperdício do tempo do magistrado
e também do próprio advogado, e quem sofre com isso lá na ponta é, na verdade, o jurisdicionado, que precisa do nosso trabalho. Tá? Então, isso sempre me chamou muita atenção, e como eu trato muito da sentença, e eu tenho um livro escrito sobre sentença trabalhista, e a gente sabe que a sentença, para que ela seja boa, ela precisa ser bem fundamentada, não fora por uma exigência constitucional, prevista no artigo 93(9) da nossa Constituição, que requer que as decisões sejam todas fundamentadas, sob pena de nulidade, e essa regra hoje foi absorvida pelo Código de Processo Civil, está no artigo 10, se eu não me engano, que exige também essa mesma qualidade das decisões, que elas sejam fundamentadas sob pena de nulidade também. Essa fundamentação, ela só vai ser boa, na minha concepção, se os advogados, na sua peça inicial e na sua defesa, também apresentarem boas fundamentações. E a boa fundamentação não é aquela que traz uma série de emendas e de jurisprudências ou que traz um conjunto grande de aspectos doutrinários. A boa fundamentação da peça é aquela que traz com clareza os fatos. A narração dos fatos é a parte mais importante, porque o direito o juiz conhece. Eu não preciso colocar na minha peça, transcrever todos os artigos do código que eu quero que seja aplicado, seja do CPC, seja da CLT. Claro que alguns artigos a gente coloca para que fique mais consistente a nossa argumentação, mas a narração dos fatos, ela é fundamental. E eu não abro mão de, numa defesa, por exemplo, fazer sempre um primeiro item explicando exatamente os fatos com a maior clareza e com a maior objetividade possível. Nós precisamos ser breves, mas não tanto que possa comprometer a qualidade da nossa exposição. Precisamos ser claros e, sobretudo, usar de boa fé. Boa fé que também hoje está não só no artigo do CPC e da CLT, que tratam da litigância de má-fé, que hoje já é com a Lei 13.467, que fez a reforma da CLT, da legislação trabalhista, ela trouxe esse artigo para dentro da CLT, mas que já se aplicava a regra do CPC, mas nos próprios princípios que informam o novo CPC de 2015, também nós vamos encontrar a necessidade da boa-fé. E falando nesses princípios que estão do artigo 1º ao 15 do CPC, todos eles aplicáveis também no ramo trabalhista, é importante ressaltar, dentro dessa questão da fundamentação das peças, o dever de colaboração, o dever de cooperação, que está expresso taxativamente no CPC, mas que antes já se exigia. Por quê? Porque o advogado, assim como o magistrado, nós temos sempre o mesmo objetivo, que é resolver um conflito que as próprias partes não conseguiram, entre elas, encontrar uma solução. E, então, se o nosso objetivo é de trazer um conflito, uma solução possível para aquele conflito, quanto mais claros nós pudermos ser e quanto mais sinceros nós pudermos ser na nossa narrativa, mais atenção a gente vai chamar do magistrado que vai julgar. Então, eu diria que a prestação jurisdicional vai ser entregue para nós na forma como nós vamos nos conduzir ao propor uma ação ou ao contestar uma ação. Eu entendo que assim deve ser. Claro que quando nós falamos numa petição inicial trabalhista, eu tenho um roteiro do que é necessário
necessário ter nessa petição inicial, do ponto de vista dos requisitos formais, que estão no artigo 840, parágrafo 1º, que trata de exigir o destinatário, a exposição dos fatos, os fundamentos jurídicos, e, principalmente, o pedido, a formulação do pedido, que, mais uma vez, uma novidade trazida pela reforma trabalhista, o artigo 840, parágrafo 1º, foi alterado para que se incluísse nele, entre os requisitos da petição inicial, a necessidade do pedido ser certo, determinado e, inclusive, com a indicação do valor. Essa é uma novidade, já se tinha essa exigência no artigo 852, 1 e 2, que trata do procedimento sumaríssimo. Para a petição dos processos sujeitos ao rito sumaríssimo, já existia a exigência do pedido ser certo, determinado e com a indicação do valor, mas não para as demais postulações. E agora, essa exigência é para todas as petições. Com certeza, a questão do valor, ela não pode necessariamente ser considerada a exigência de os pedidos serem todos formulados de forma líquida, porque muitas vezes, como não está ao alcance do empregado alguns documentos, ele não tem como calcular o valor. E o próprio TST, na Instrução Normativa 41, que foi editada com a finalidade de esclarecer alguns aspectos trouxe para nós. Janete? Ai, me perdeu? Não, tu segues aqui, eu estou te ouvindo, só ficaste Tá com Sim, pode seguir. Tá, estou aqui. Então, o TST, como eu dizia, desculpem a interrupção aí, o TST trouxe uma normativa para dizer que basta porque não há condições de, muitas vezes, o advogado fazer o cálculo exato do valor. Então, essa é uma referência importante. Mas, na medida em que se consegue fazer o pedido bem certinho e determinado, nós já temos um grande avanço na clareza dessa petição e na possibilidade de termos uma prestação jurisdicional adequada e na medida daquilo que pretendemos, para que aquele que nos contratou possa ter uma resposta boa para a sua pretensão. Com relação à contestação, a CLT não traz regra muito explícita, a não ser dizer em que momento que a contestação deve ser apresentada, mas ela não tem a riqueza que o CPC traz com relação à qualidade da contestação. Então, de acordo com o artigo 769 da CLT, o CPC pode ser aplicado nas lacunas da legislação processual trabalhista. Então, a gente se utiliza dos artigos do CPC que tratam da contestação, aonde eu destaco o artigo 336 e mais um outro artigo aqui que eu não lembro o número, mas não vem muito ao caso, são artigos que nos dizem da importância de fazer uma impugnação especificada, em que o advogado deve, nessa contestação, enfrentar inteiramente toda a matéria posta na petição inicial e trazendo todos os argumentos, porque depois que ele apresentar essa peça de defesa, ele não pode mais modificar essa manifestação. Então, é importante não fazer alegações genéricas, enfrentar um a um os fatos e os pedidos que foram apresentados na petição inicial, para que essa peça de contestação realmente possa ser bem apreciada pelo magistrado. E assim postas a petição inicial e a contestação,
a partir das provas produzidas, de outras manifestações que venham a ser necessárias durante a tramitação do processo, a partir destas manifestações é que vai se formar a decisão do juiz. Então, nós, quando advogamos, somos, sim, os responsáveis pela boa qualidade das decisões. Mas temos que pensar também que, muitas vezes, o juiz também pode falhar, o tribunal também pode falhar. Então, nos cabe, diante das decisões proferidas, examinarmos e, se nós tivermos feito boas peças, inicial e defesa, nós temos bons argumentos, muitas vezes, para nos pronunciarmos sobre a sentença, não num recurso, mas antes disso, nos embargos de declaração, para pedir que seja extirpado da sentença eventual contradição ou omissão, para que realmente essa sentença nos traga a clareza que nós precisamos nesse provimento jurisdicional. Porque se o provimento jurisdicional não for também dotado de clareza e precisão, a sua execução e o seu cumprimento vai ser dificultado. E muitas vezes, até quando a sentença é procedente, o advogado pode ficar tão feliz com essa procedência que não se dá conta que houve uma omissão ao definir o direito deferido, uma omissão de critérios, por exemplo, de como vai ser calculado, um percentual, e isso vai gerar dificuldades lá no tempo da execução do julgado. E muitas vezes, quando já não dá mais para suprir aquela omissão. Então, assim, eu diria que um atributo que todos nós do direito devemos ter, além de atentar para detalhes, porque um detalhe numa peça processual pode fazer toda a diferença, temos que cultivar e muito a nossa atenção. Atenção a tudo, porque não adianta também fazermos uma boa peça se nós não tivermos condições de fazer uma boa comprovação das alegações fáticas que estamos fazendo. Então, temos que tomar cuidado também, porque o processo é um conjunto de atos encadeados, e um depende do outro. Então, também não adianta eu ser bom realizador de audiências se a minha peça processual não tiver revestida de boa qualidade. E, igualmente, se eu não tiver uma boa formulação em audiência, uma boa colocação, uma boa postura na audiência, especialmente na Justiça do Trabalho, em que os processos normalmente têm a audiência, diferente do processo civil, não adianta eu ter uma peça boa e não conseguir saber qual é a prova que eu tenho que produzir, saber se eu devo ou não pedir o depoimento da parte, que são aspectos muito importantes e que, às vezes, até na pedida de um depoimento, eu posso evitar uma produção de prova testemunhal, que sempre é uma prova um pouco frágil, porque a gente nunca sabe, e é melhor que não se saiba mesmo, o que aquela testemunha vai nos apresentar. Então, se a gente consegue, num depoimento, obter uma confissão, a gente resolve o processo com mais tranquilidade, sem precisar correr o risco de fazer uma prova testemunhal que nos onera em tempo, onera o processo, onera o Poder Judiciário, e, às vezes, não é uma boa prova. Né? Então, essas são assim, as considerações que eu entenderia relevantes nesse contexto. Então, é fundamentar tudo, trazer o fato com muita propriedade, com muita clareza, e vincular, obviamente, este fato àquele direito que nós queremos seja conferido para a parte que nós estejamos representando. Claro que quando o fato é muito novo, e eu acho que agora, nesse momento, nós vamos ter muitos fatos novos, porque a pandemia que nós estamos vivendo e essa decretação do estado de calamidade pública até dezembro desse ano,
e mais a medida provisória 927, que colocou no artigo 1º essa situação como sendo de força maior, e uma série de medidas provisórias que foram sendo editadas na busca de preservação de emprego e renda, esse cenário de inúmeros atos legislativos, e eu ouvia esses dias a manifestação da ministra-presidenta do TST, falando que já tem mais de 300 atos normativos expedidos em razão dessa pandemia. Os senhores imaginam a importância também de, nessas peças, como são fatos novos, trazer o fato e trazer a respectiva medida provisória que aquele fato corresponde. Acho que a necessidade da boa fundamentação agora, ela fica mais crucial ainda nesse momento difícil que estamos vivendo e que não sabemos a extensão dele no tempo e na profundidade, quais os efeitos e os impactos que toda essa situação está trazendo e que vai trazer, porque o momento pós-pandemia também vai exigir de todos os operadores de direito. Foi aí maior, porque de imediato muitas pessoas se viram privadas dos seus empregos, e quando a pessoa está sem emprego é quando ela bate as portas do Poder Judiciário, e o número de ações que tinha reduzido com a reforma trabalhista certamente já está ampliando de novo, e é uma voz corrente no sentido de que assim vai acontecer. Então, a nossa responsabilidade, ela aumenta, porque essas pessoas estão sem emprego, sem renda, sem perspectivas, muitas vezes, e dependem da boa atuação do profissional do direito para que elas possam, às vezes, sobreviver, comer, se vestir, pagar um remédio, e ainda com toda essa ameaça da própria enfermidade. A professora Marta, já sei que vai falar amanhã sobre as doenças nesse tempo de pandemia. É uma coisa muito triste, né? O cenário é bastante triste. Eu não gosto de falar de tristeza, sou uma pessoa muito positiva. Eu não sei se tu quer me fazer alguma pergunta, quer que eu aborde algum outro aspecto? Eu acho que eu ia só complementar, na verdade, Janete, né? A tua manifestação, ela vem muito de acordo com tudo que eu comento em sala de aula para os meus alunos, do quão importante é, na verdade, uma boa manifestação processual, né? Não importa se no contexto da petição inicial, da defesa, da impugnação a documentos ou da instância recursal. O processo ele é um desencadear de fases, etapas e soluções que vão sendo ofertadas em função disso. E isso eu acho que é imprescindível na atuação da advocacia, na judicância e tudo mais, porque nós criamos uma imagem, né? O profissional do direito é aquilo que ele coloca no papel também, é a forma como ele se manifesta, seja em audiência, seja no documento escrito. Né? Então, nós passamos... É verdade. Cria uma imagem a ponto de, quando a gente olha, né, na condição de magistrado, quando a gente vai examinar uma petição, a primeira coisa que a gente faz é ver quem é que firmou aquela petição. E conforme o profissional, a gente já sabe que a gente pode esperar que é uma manifestação séria, que é uma manifestação honesta, que aquilo que está dito ali realmente está nos autos, que a gente pode acreditar ou não. Né? Felizmente, eu diria que a maior parte dos profissionais, eles são pessoas muito honestas, que trabalham com seriedade. E quando ele entra na sala de audiência, a gente também já, na condição de juiz que está conduzindo a audiência, a gente fica até feliz quando vê que naquela pauta vem o profissional tal, porque a gente já sabe o que vai esperar. Então, realmente, ele cria uma imagem, e é importante para os nossos alunos que tenham essa percepção, porque uma imagem bem construída é um patrimônio
de muito valor, né? Exato, exato. E ela não se esgota no processo, né? Ela é algo que tu mantém para a vida. E como isso Exatamente. vai ser cada vez mais importante, né, Janete? Nós tivemos toda a mudança do processo físico para o PJE e começamos a perceber, e eu me recordo que logo no início do PJE era um desespero dos advogados, e eu me coloco nessa postura também, de como agora eu vou elaborar a minha petição, seja a petição inicial, a peça defensiva, para que ela fique o mais clara possível, que eu dê destaque àquilo que é essencial. Enfim, nós tínhamos toda uma preocupação na elaboração desses documentos, porque a gente sabe que isso acaba fazendo uma diferença enorme na avaliação desse feito. E estamos passando por um segundo movimento aqui, muito forte, que é essa questão da virtualização total e absoluta, né? Então, essa aí é assustadora, né? Assustadora, eu não tenho a menor dúvida. Mas aí volta de novo essa questão de como o advogado se posicionou no curso da vida. Qual é o tipo de reconhecimento que ele tem? Porque eu já troquei aqui algumas ideias com a Aline Doral e outros juízes, né, no tocante a essa questão. E o que vem muito é, olha, nós vamos ter condições de eventualmente resolver processos onde conhecemos as partes, conhecemos os advogados atuantes, sabemos que existe segurança jurídica naquele desenvolvimento. Né? Então, a própria tratativa de acordo virtual, o peticionamento para aproveitamento de prova emprestada, tudo isso passa a ter agora uma importância crucial se eu quero manter o meu processo em curso ou se eu quero que ele fique paralisado por um momento. Né? No fundo, vamos ter aqui um caminhar diverso, né? No tocante ao... Sim. É porque tem alguns casos em que talvez não haja interesse de se abrir mão da audiência olho no olho, né? Tem certas situações que é muito importante, né? E outros processos são mais simples, então tem que caso a caso que vai definir o tipo de procedimento que pode ser adotado, né? E é importante que o TST deixou bem claro nas suas manifestações até agora de que não há uma obrigatoriedade de se aceitar que a audiência seja feita de forma digital em todos os casos. Então, de novo, a responsabilidade maior fica com o advogado, que vai ter que discernir entre ficar esperando mais um pouco ou fazer nessa modalidade, talvez com algum prejuízo, e quando ele achar que isso é impossível, que não tem condições, que realmente ele quer a audiência presencial, e a gente está muito acostumado com isso, então tem que fazer um esforço grande para vencer esse desafio, mais um desafio para vencer, ele vai ter que fazer essa escolha e comunicar para o magistrado, creio eu, de forma fundamentada, né? Porque não é por qualquer aspecto elementar que ele vai dizer que não quer a prestação jurisdicional, porque aí corre o risco de sofrer as consequências de um retardo muito grande, né? Então, tem que ir aprendendo, né? Mas eu acho que as resistências, Marta, elas são, diante da novidade, a tendência do ser humano é resistir, num primeiro momento, mas depois ele vai se familiarizando e vai tendo uma aceitação. O ser humano ele é adaptável por natureza, né? Então, com mais ou menos resistência, todos nós vamos terminar tendo que ceder para essa realidade, né? Sim, sem dúvida nenhuma. E, de novo, perpassa por essa sistemática de fundamentação das peças, né? Porque, no fundo, nesse momento, quanto menos se deixar, né, para a realização de uma prova oral, tanto melhor. Mais chance se tem do processo ter uma continuidade em tempo razoável, né, de haver aqui uma negociação mais efetiva entre as partes, um desenvolvimento eficaz. Eu fico imaginando para a própria figura do magistrado que está ali numa fase instrutória processual, recebendo uma peça ruim,
né, com defeitos, eu diria com dificuldades associadas, e a gente sabe que tem muitas também, né? Sabemos que existem muitas. Como resolver, né, num momento como este? Bom, há o pedido de realização de uma audiência virtual. Já está difícil de interpretar a peça. Imagina a realização da audiência virtual. Vai interferir até nessa deliberação, né? Claro, sem sombra de dúvida. Né? Nós temos que raciocinar, eu acho que esse é o principal papel hoje, né? Nosso. E eu diria que é quase um retroceder, porque nós, enquanto humanidade, nos últimos tempos, desaprendemos muito a escrever, a interpretar, a desenvolver um texto coerente. Né? Via de regra, o próprio sistema WhatsApp, os conteúdos de texto, é tudo à base de pequenas letras, notas, né? Copia e cola, e nós esquecemos o nosso papel primordial, que é esse também da escrita. Né? Porque a nossa ferramenta principal é a palavra, seja ela oral ou seja ela escrita, é a nossa ferramenta. Né? Então, tem que saber manejar, tem que saber conversar e tem que saber escrever. E isso, infelizmente, às vezes, a gente vê, até quando prepara um aluno para provas orais, a dificuldade que as pessoas têm de se manifestar oralmente, embora sejam brilhantes, às vezes, na escrita, é uma coisa muito, muito grave. Como que uma pessoa que se formou em direito, né? Que fez, às vezes, outros cursos, fez especialização, está fazendo várias preparações e ela se atemoriza diante da perspectiva de ser inquirida numa prova oral. Eu, no concurso nacional, depois que todos os meus alunos foram, eu fui a Brasília um dia e assisti 9 arguições orais. Eu saí de lá, Marta, decepcionada, assim, barbaramente, porque o quanto as pessoas não sabiam se manifestar. Alguns não sabiam o conteúdo também, aí é um outro aspecto. Mas aqueles que sabiam o conteúdo, o quão pobre era a oralidade dessas pessoas. Meu Deus, uma oratória muito pobre, muito pobre. E nós, no direito, precisamos treinar as duas coisas, né? Precisamos saber escrever, mas precisamos saber, sim, nos manifestar. E eu me lembro, eu tive, na época que eu fiz o curso de Direito, professores que só faziam provas orais. Quando eu fui professora, né, eu fiquei 10 anos na PUC, as poucas vezes que eu resolvi fazer prova oral, foi um horror. Os alunos não queriam. Foram até reclamar na secretaria que não queriam prova oral. Eu disse, mas vocês vão aprender a falar quando? Ali é o lugar, né? Aí nos bancos da graduação, é o momento das pessoas se manifestar. E muitas vezes a gente faz uma pergunta bem simples e as pessoas em sala de aula se escondem umas atrás das outras para não falar. É muito triste isso, né? Tem que ser pensada também essa realidade, né? A linguagem jurídica, ela tem as suas características próprias, ela é técnica e ela precisa, como todo conhecimento, ele precisa ser exercitado, porque senão ele não se aperfeiçoa, né? É importante essa questão da oratória também, né? Claro, sem dúvida. Como vínhamos dizendo, existe aqui uma cadência, né? E de qualquer maneira, é justamente no tocante à linguagem, seja ela escrita, corporal, falada, que nós temos uma melhor arma, vamos colocar assim, uma melhor formação no tocante à estrutura do direito. Né? Eu acho que todos esses elementos são importantes no que se refere a essa atividade jurídica que nós optamos. Mas, Janete, te agradeço por demais a participação aqui. Imagina, foi uma alegria participar, espero ter contribuído com o teu pessoal aí
E estudem muito, 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 muito. Esse é o recado que eu deixo. Sempre, muito e sempre, né? Não só para a faculdade. Muito, continuamente e muito. Obrigada, Janete. O espaço é Disponha sempre. Eu estou à disposição disposição da professora e da instituição, que é a minha casa ainda. Que bom, obrigada.